a identidade da Emuná. Então eu já preguei aqui sobre o nome, Emuná, e hoje eu vou pregar sobre o logotipo, que é a chama. Abre a sua Bíblia em Levítico 6. 2 versículos nos representam. Um é Levíticos e o outro está em Lucas. Levítico 6, a partir do 9. Dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Essa é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ser queimado por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e os colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa, levará suas cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esse é um dos versículos que nos representa e a primeira interpretação é muito simples. O fogo deve ser mantido aceso. Essa é a representação da Emuná, um lugar onde a gente quer manter o fogo aceso, nunca deve se apagar. E só nesse versículo aqui eu vejo 5 elementos, eu vou chamar assim. Então, número 1, eu vejo um sacerdote. Número 2, eu vejo um sacrifício. Número 3, eu vejo fogo. Número 4, eu vejo a lenha. E número 5, as cinzas. Se eu fosse você, eu anotava. Sobre o que isso significa para nós. É algo muito profundo e pessoalmente muito profundo. Para liderar uma igreja, eu tenho que pregar daquilo que eu vivo. E esse é um dos meus princípios e é um dos princípios da igreja. Manter a chama acesa. E na nossa vida a gente tem ups and downs, né? Na vida tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal. Tem dia que a gente tá com tudo, tem dia que a gente quer desistir. Tem dia que a gente tá animado, encorajado e tem dia que você quer acabar com tudo. Mas a Bíblia nos manda manter a chama acesa continuamente. Vamos falar primeiro do primeiro elemento. O sacerdote, é ele quem tem que manter a chama acesa. Ele tem que administrar tudo ao mesmo tempo. Ele tem que estar com as vestes certas. Ele tem que administrar o tempo. Ele tem que ver quando está queimando, quando a lenha está acabando, colocar mais, prover o sacrifício, tirar as cinzas. O sacerdote é quem gerencia o que acontece no altar. Ele tem que estar de olho em tudo ao mesmo tempo. Quem é essa pessoa? Quem é esse sacerdote? Quem representa o sacerdote? Quem deve manter a chama acesa? Hã? Pastor, eu achei que vocês só tem falar isso. Deixa eu falar. Não é, pastora? Está parcialmente correta. Eu vou te salvar, Sarinha. A pastora também. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2 e vamos descobrir quem é esse sacerdote. Aqui está se referindo aos salvos, aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Agora nós somos pertencentes a um reino. Então diz assim, ó, versículo 9. Vocês são uma geração eleita, reino de sacerdotes. Aqui eu coloquei todas as versões, ó. Reino de sacerdotes, sacerdócio real, sacerdotes do rei. Essa é a Viva que traz, a versão Viva. Nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quem aqui é povo de Deus? Você então é um sacerdote, parabéns! Deixa eu te falar, você tem que manter a sua chama acesa. Não é só para pastora. Você tem que manter a sua chama acesa. Se você é sacerdote, se você é povo de Deus, você já tem essa posição. Você é uma geração que é eleita, você é um povo pertencente. E a Bíblia fala aqui, ó,
Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes a gente não tinha nenhuma identidade. Antes nós não tínhamos nenhuma filiação. Nós fomos adotados. Nós não éramos ninguém. E de ninguém Deus fez sacerdotes. Éramos pó da terra. E do pó da terra Ele fez a sua geração eleita. Éramos perdidos. E Ele nos fez achados pelo seu amor. Ele nos transportou de um lugar de trevas a qual nós pertencíamos, todos nós. E nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós já carregamos esse título de sacerdotes. Amém? Somos sacerdotes. E, portanto, qual é a nossa responsabilidade? Manter a chama acesa. Não se esqueçam disso. A sua chama tem que ser mantida acesa. Segundo elemento que eu vejo aqui é o sacrifício. O que vai para o altar? O que vai queimar então nesse altar? Abra sua Bíblia lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o sacrifício? A sua própria vida. O sacrifício somos eu e você. Quando? Todos os dias. Todos os dias você tem que ser esse sacrifício vivo no altar. Todos os dias a sua vida deve ser entregue. Uma vez que você recebe o Senhor como Salvador, significa que Ele pagou um preço alto de sangue por você. Para que hoje você tivesse uma paternidade, uma filiação. Como a gente retribui isso? Só reconhecendo, não tem como pagar. Mas a gente reconhece que a nossa vida, ela foi transportada desse mundo de trevas para um mundo de luz. E a gente tem que viver conforme. Olha o versículo 2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que a gente vai oferecer um culto ao Senhor? A Bíblia diz que o culto que nós oferecemos é racional. Eu vou abrir um parênteses aqui. Muito cuidado com lugares que vocês vão, não vocês, mas lugares que são vistos por aí, onde não tem racionalidade. Deus não está nisso. Aonde não tem cognição, Deus não está nisso. Onde tem muita emoção, pouco fogo. Onde tem muito chororô, muito berro. Eu tô falando de extremos, não que a gente não chore, não que a gente não grite na presença do Senhor. Mas se não houver um culto racional, Deus não está ali. Fecha o parênteses. A sua vida é uma vida que não tem como você viver hoje, amanhã eu não vivo. Aí daqui 2 dias eu vivo de novo, outro dia eu não vivo. Não tem como. Assim é o sacrifício, assim é o fogo. Não tem como você pausar e depois continuar, e depois voltar, e depois continuar. A chama, ela deve arder continuamente. A sua vida é um sacrifício continuamente. Um sacrifício vivo. Por que sacrifício? Porque seguir a Cristo não é fácil não, gente. É para vocês? Para mim não é. Envolve renúncia diária, envolve perseguição, envolve acusação, envolve dizer não para o mundo todos os dias quando eu quero dizer sim. Envolve ser transformada na minha mente, porque se eu for guiada pelas minhas emoções eu vou pecar. Não é fácil. E Jesus não disse que seria. Ele disse o contrário, que nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele fala, eu venci o mundo. Por que ele não fala que você venceu o mundo? Porque tem dia que a gente não vai vencer não, gente. Tem dia que a batalha é difícil, tem dia que você vai perder a batalha. Tem outro dia que você vai ganhar, mas a guerra a gente ganha. Porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Terceiro elemento aqui, eu vejo fogo. E o fogo, para mim, tá? Tem uma representação de aceitação, purificação, presença e fome. Aceitação. O fogo não consome aquilo que ele não aceita. Presta atenção no que eu estou te falando. O fogo não consome aquilo que não é inflamável.
Você não pode oferecer qualquer coisa para o fogo consumir. Você não oferece qualquer coisa. O fogo significa uma aceitação do seu sacrifício ou não. Ai, Railda, me dá um exemplo na Bíblia. Caim e Abel. Um foi aceito, o outro não foi. Nem tudo que você oferece a Deus é aceito. Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado. Outras versões vão dizer fogo estranho. Deus não aceita qualquer coisa. Nós não devemos oferecer qualquer coisa. 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A gordura era a oferta. Deus não aceita qualquer coisa. Não ofereça qualquer coisa para Deus. Não ofereça fogo estranho. Não traga fogo estranho para o altar. Altar não é lugar de brincadeira. Altar não é lugar de qualquer coisa. Talvez agora vocês entendam por que a Rai é tão exigente. Porque se você oferecer fogo estranho, você morre. Isso é diligência com a sua vida. Isso é amor por você. Cuidado. Eu não estou falando de oferecer muito ou pouco. Estou falando de qualidade daquilo que você oferece. Sabe por que a oferta de Abel foi aceita? Porque ele ofereceu o que era primeiro. Ele priorizou ao Senhor. Isso é zelo. Sabe por que a oferta de Caim não foi aceita? Ele deu qualquer coisa. Ele não deu o melhor. E de novo, às vezes eu exijo muito de você, porque eu sei que você é melhor do que aquilo que talvez você esteja oferecendo. É um investimento na sua vida. Porque se eu não acreditasse que você pudesse oferecer aquilo que eu estou te cobrando, eu simplesmente não te cobraria. Não é simples assim? Vamos para um prestador de serviço. É esperado que aquilo que eu fui buscar de serviço oferecido, eu receba. Se eu receber alguma coisa diferente, eu vou reclamar, eu não vou aceitar. Imagina Deus que é perfeito. Deus não aceita qualquer coisa. E de novo, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Não é sobre maior ou menor, é sobre ser o primeiro na sua vida. É sobre Deus ter um lugar que não existe competição com mais ninguém. Não tem como fogo queimar, não tem como ter uma aceitação. Se você tem o Espírito Santo, que a palavra diz que é ciumento. Gente, o ciumento não divide. Não sei, tô vendo que só tem adultos aqui. Não sei quais foram os tipos de relacionamento que vocês já tiveram ou têm. Mas o ciumento não divide. E a palavra é clara. O Espírito Santo tem ciúmes de você. E, portanto, não é aceitável qualquer oferta. Nem próxima. Purificação, temos alguém anotando. E aí eu vou te dar vários versículos para você anotar, para quem está anotando, e eu vou ler um só. Versículos que falam sobre fogo purificando. 1 Pedro 1:7, Zacarias 13:9, Jó 23:10, Provérbios 17:3, 1 Coríntios 3:13. E o que eu quero que vocês abram, Números 31:23. E tudo o que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los. Eu tenho tanta certeza que vocês já passaram pelo fogo e alguns ainda estão queimando, não estão não? Porque o Senhor nos permite passar por provações? Por que o Senhor nos permite passar por momentos tão difíceis? Ai, Deus gosta de me ver sofrer. Não, Deus gosta de te ver vencer. Porque não há vitória sem luta. Não tem primeiro lugar se não houver uma corrida. Não tem como você dizer que você é puro ou purificado se você não passar pelo fogo. Precisamos passar pelo fogo. Então o fogo, a segunda função do fogo, ou a segunda representatividade que eu coloquei do fogo, é a purificação. Não se aflige, em nome de Jesus, eu sinto que essa palavra é para alguém aqui. Não se aflige se você estiver passando pelo fogo. É só Deus te provando, para que você seja aprovado. No fogo Ele está com você. E lembre-se de uma coisa, quando Ele não te livrar do fogo, Ele vai te livrar no fogo. Amém? Quando você for jogado na fornalha, presta atenção, você não vai ser queimado. Você não vai sair machucado.
Se a presença do Senhor estiver com você, se a sua vida estiver nesse altar de adoração, nada vai te acontecer. Isso é bíblico. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados para morrer. O rei ficou muito bravo, mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente. Os soldados que vieram jogar os 3 na fornalha morreram. As cordas foram queimadas. Nada aconteceu. E a Bíblia é tão clara que diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus não te livrar é porque Ele quer que você viva um milagre. Mas para viver um milagre, a gente tem que aceitar o fogo. Não fuja dos processos. Carregue o Senhor com você e você vai passar pelo processo, você vai vencer o processo. Porque a palavra fala que são esses pensamentos, são esses os planos que Deus tem ao seu respeito. Pensamentos de bem, não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você não vai morrer nesse processo. Levanta, não é hora de se entristecer. Não é para você morrer, é para você vencer. Não é para te derrubar, esse gigante não é para te vencer. E eu sei que o Senhor permite Satanás se apresentar da forma que Ele quer. Às vezes ele vem como um gigante grande, forte. Às vezes ele vem com uma voz assustadora. Às vezes ele vem como uma onda que parece que vai te sucumbir. Deixa eu te falar uma coisa, ele é especialista em montar cenários. Por isso que a palavra fala que a gente não deve se basear por aquilo que a gente vê. Fé não é baseada naquilo que a gente vê. A fé é baseada naquilo que a gente sabe. A fé é o conhecimento de Deus, não aquilo que você vê. Amém? Então o fogo tem a representatividade de quê? Aceitação, purificação e presença. Ou o próprio Deus. Em Hebreus 12, 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. He's a consuming fire. O nosso Deus é o fogo consumidor. Por que você não deve temer o fogo? Porque Ele é o próprio fogo. Porque você não deve temer a tempestade? Porque Ele é a tempestade. Porque você não deve temer o vento? Porque Ele é o próprio vento. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o fogo que te consome. Portanto, não haverá dano. Ele é fogo consumidor. Ele se manifesta muitas vezes como fogo. A palavra fala lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre cada um, veio ali em Pentecostes como línguas de fogo. Ele se manifesta e se revela com fogo e como fogo. Ele é o fogo consumidor. Ele é o próprio fogo. Abra sua Bíblia também, esse é o segundo versículo que nos representa. Então tem 2 versículos chaves que representam a emuná. Levítico 6, que nós lemos, e esse que a gente vai ler agora. O título na minha Bíblia diz assim: No caminho de Emaús, 32, que é o que eu quero que vocês guardem, é o nosso versículo. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos explicava as Escrituras? Você pode talvez não ver a Deus, não ver Jesus, não ver o Espírito Santo, mas ele arde no nosso coração. E eu creio que você já está sentindo isso. A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, ela mesma ministra no seu coração e ela queima, ela arde. O próximo que eu coloquei aqui é a fome. O fogo representa a fome. Já tentou alimentar o fogo? Nunca sacia. Eu não preciso nem de um versículo bíblico para dizer isso. O fogo, ele é insaciável. A fome do fogo, você vai jogando lenha, e quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais lenha, quanto mais combustível, quanto mais você alimenta, mais esse fogo cresce. E a minha oração é que esse fogo arda no nosso coração. A minha oração é que esse combustível nunca se apague no meu e no seu coração. Que esse arder que os discípulos sentiam que não se apague. Já fez churrasco? A gente está expert aqui. O fogo não acaba. Ele diminui. Aí a gente coloca mais carvão, mais lenha. Depois ele fica uma brasa muito forte. A gente espera abafar. A dinâmica do fogo é assim, aumenta, diminui, mas nunca acaba. Que isso seja cravado no seu coração. Você não vai ter todos os dias 100%. Vai ter um dia que vai ter uma única chaminha, contanto que ela não se apague. Amém? Quarto e quinto elemento, para nós encerrarmos. O quarto é a lenha. A lenha é o que alimenta, é o que você vai trazer para esse altar.
o que o sacerdote vai trazer para esse altar, para manter essa chama acesa. O que você está trazendo para o altar? Você já sabe que não pode trazer qualquer coisa, porque o fogo não aceita qualquer coisa. Nem todo material é inflamável. Traga para o altar aquilo que vai alimentar esse fogo, amém? E o último, eu preciso encerrar dizendo isso, são as cinzas. O que você acha que significa cinzas? Cinza é aquilo que impede a nova lenha de queimar. Se você não troca as cinzas do altar, não tem como pegar fogo. O que é que pode te impedir de fazer esse fogo crescer? Obviamente pode ser pecado, claro como água, não preciso nem mencionar. Não tem como trazer fogo estranho. Então eu vou pular essa parte para algo que talvez você não pensou. O que pode impedir a lenha de queimar novamente, significando aqui as cinzas, é aquilo que um dia foi lenha. Ai, pastora, o que você quer dizer com isso? Aquilo que um dia queimou, mas é passado. O passado não cabe no seu presente. Foi lenha, já não é mais. Você não pode querer alimentar esse fogo com experiências boas, mas que são passadas. Passou. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia nos ensina a orar na oração do Pai Nosso por um pão diário. Sim ou não? Você come hoje e amanhã não come? Você come hoje e vai comer daqui uma semana? Você alimenta o seu corpo todos os dias, tanto quanto o seu fogo por Cristo, pelo Senhor, tem que ser também alimentado todos os dias. As suas experiências passadas não contam como alimento, viraram memórias. Aquilo que um dia foi lenha, aquilo que um dia você trouxe para o altar e foi consumido, foi aceito, não pode ficar mais lá. Deus tem pão novo para nós todos os dias, amém? Deus nos chama de novas criaturas, amém? Deixa o passado no passado. Deixa o passado no passado. Eu não quero saber se foi bom ou se foi ruim. Passado é passado. Traga uma nova lenha. Retira o que já foi queimado. Já aprendeu? Paulo vai falar sobre isso. Já aprendeu? Começa a praticar. Traga uma nova lenha. Você tinha um tipo de comida antes, agora não mais. A sua comida antes era uma baby food, agora já pode ser uma feijoada. Conhecer e prosseguir em conhecer. Alimente o seu fogo. Amém? Saia daqui com isso na sua mente. Você é um sacerdote. Você carrega a lenha. Você administra o altar. Você traz uma nova lenha. Você retira as cinzas velhas. Você fica de olho se está queimando. Você fica de olho se a chama está abaixando. Você não vai deixar a chama se apagar. Você não vai deixar essa chama se apagar. E sabe, para encerrarmos, o que ajuda a chama a crescer? Uma nova chama. Se junte com quem está queimando. Você quer queimar pelo Senhor? Anda com quem está queimando pelo Senhor. Um morno não vai te ajudar a queimar. Um frio é pior ainda, porque vai te levar para onde tem frieza. Ande com quem está queimando. Ai, a minha chama está fraquinha. Eu não estou conseguindo. Junta com quem está pegando fogo. Se anime. Toda manhã o sacerdote ia lá, tirava as cinzas, colocava lenha nova. É toda manhã. É todo santo dia. É um compromisso, é uma constância. Posso resumir tudo em uma única palavra? Constância. Amém?